por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar, Senhor. Cada dia quero mais estar de joelhos no teu santo altar, quero me santificar. Traz daquela pura e santa crença que o Senhor há 2000 anos ensinou. Senhor, a mentira já sufoca a verdade. Muitas igrejas não se importam com a vaidade. É só pecado, não existe santidade. Intrigas dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar, Senhor. Cada dia quero mais estar de joelhos no teu santo altar, quero me santificar. Sem razão, com tua ajuda e no poder da oração, Senhor. Que as intrigas dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar. Santificar, Senhor. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Ele está em busca de uma igreja com a qual ele possa se casar. Uma igreja pura, virgem, limpa, que tenha vestes brancas. Esta é a igreja com quem ele vai se casar. Uma igreja pura, limpa, uma igreja santa, que possa comparecer diante dele com os vestidos brancos, porque a brancura dos vestidos da noiva fala exatamente de pureza, santidade, fala de paz. E esta é a igreja, é isto que Jesus Cristo espera de uma verdadeira igreja.
que ela tenha lavado as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, e assim possa ser pura, assim ela possa ser limpa. Mas para isso acontecer, ela lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para a igreja vestir um vestido branco para a cerimônia do casamento, aquilo que nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Para isso acontecer, para haver tal igreja, como previsto na Bíblia, zelosa, humilde, de boas obras, que não esteja maculada, manchada com o pecado, com as atitudes, com as práticas que hoje se tornaram bem comum dentro das igrejas. Para isso acontecer, para que ele encontre uma igreja pura, limpa, santa, uma igreja com vestidos brancos, lavados no sangue do Cordeiro, para isto acontecer, seria necessário que os profetas, ou os que se dizem profetas, seria necessário que os atalaias, seria necessário que os pregadores, os pastores, os evangelistas, aqueles que têm o dom de expor a palavra, seria necessário que os líderes espirituais não mudassem a palavra. Seria necessário que eles não fossem homens de Deus rebeldes ao que o Senhor falou através das Escrituras, já pelos profetas antigos da Bíblia, pelos apóstolos, os evangelistas, os escribas, os reis, os patriarcas. Para ver tal igreja limpa, os homens de Deus não deveriam ser rebeldes à voz do Senhor, que é o que é muito comum hoje. Nós vemos muitos homens de Deus, estou falando de homens de Deus, igrejas de Deus, que estão sendo rebeldes ao Senhor. Frisando, destacando outra vez, estou falando de igrejas e de homens de Deus, não do diabo, mas de Deus. Como Saul foi um homem de Deus, porém, depois de longos e longos anos de reinado, se apostatou, foi atrás de uma pitonisa, foi atrás de uma feiticeira, se apostatou, envergonhou seu reino, sua crença, sua fé. Como Paulo falou acerca do seu amigo Demas, a Bíblia disse: Demas me abandonou amando o presente século. Homens de Deus, reis de Deus, apóstolos de Deus, profetas, pastores de Deus, igrejas de Deus, porém se apostataram, ou seja, amaram o presente século. É sobre isto que eu estou falando agora. Homens de Deus, como aquele que apareceu em 1 Reis, onde abrimos o nosso programa com essa leitura, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 34, homens de Deus como aquele que apareceu ali, se levantou com ousadia um dia, se levantou com coragem. Igrejas de Deus, homens de Deus, pregadores de Deus, eu não estou dizendo que são do diabo, se levantou um dia com ousadia, coragem, inspiração divina contra o pecado de Betel. 1 Reis 13, verso 1. Deus o mandou, ou seja, por ordem do Senhor. 1 Reis 13. Um homem de Deus veio de Judá a Betel. E justamente quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso ao seu bezerro de ouro, para fazer a sua adoração errada, lá foi aquele homem de Deus, ordenado por Deus, inspirado por Deus, tão cheio de ousadia, coragem, inspiração. Lá foi ele levantar contra o pecado da casa de Betel, contra o pecado cometido no altar de Betel. Lá foi ele levantar com força,
sem medo da morte, sem temer nada, levantar contra o altar que outrora foi de Deus, mas agora estava corrompido. Isso não te fala nada? O altar que outrora, noutro tempo, foi de Deus, mas hoje está corrompido. Agora estava ali aquele altar em 1 Reis, capítulo 13, contaminado pela idolatria de um bezerro de fundição. Poderíamos fazer muitas aplicações aqui durante a nossa meditação. Estava lá contaminado aquele altar pelo amor à fama, pelo amor ao dinheiro, às mulheres. Estas são as 3 coisas pelas quais o mundo tem se enredado, especialmente as igrejas. Os homens que outrora, eu disse, eram homens tremendos do Senhor, se levantaram com coragem, ousadia, inspiração divina. Por essas coisas, muitos deles vão caindo. O amor à fama, ao dinheiro, à mulher, à sedução, pela concupiscência, pelos prazeres fortes da carne, pelos prazeres fortes dos olhos, pela soberba da vida. Lá vão eles, contaminando o altar do Senhor. E ali estava um altar, em Israel, em Betel, nas terras aonde Deus tantas vezes se manifestou, na igreja onde Deus tantas vezes falou. Lá estava agora um altar, contaminado pela falsa adoração. Porque esta também é uma realidade hoje. Muitos estão adorando o diabo pensando que estão adorando a Deus. Quantos altares estão contaminados pela falsa adoração? Como o altar de Betel estavam pensando que estavam adorando a Deus, porque tinha um bezerro ali, bezerro era o animal do sacrifício. Todavia estavam adorando ao diabo. Quantos estão nesta condição? O altar que outrora foi do Senhor, a igreja que outrora foi do Senhor, o pregador que outro tempo, noutras oportunidades, foi tão tremendamente usado pelo Senhor, agora altares contaminados pelas falsas doutrinas. Ou seja, quando digo falsas doutrinas, estou falando de falsos ensinamentos que levam o povo a errar o alvo, a pensarem que estão certos, mas estão errados, a pensarem que estão adorando a Deus, mas estão cultivando, regando, adubando uma doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, muitos estão dando água para doutrinas de demônios e não sabem, adubando doutrinas demoníacas e não sabem que estão adubando, alimentando, regando, cuidando delas dentro de sua casa, dentro da sua mente, do seu coração. Estão alimentando aquela coisa. Quantos altares contaminados, quantos lares contaminados por falsos ensinamentos. E então, quantos homens de Deus se levantaram um dia como relâmpagos, se levantaram como tochas. Vemos isso no mundo denominacional. Homens que pregavam duramente contra o pecado, hoje eles fizeram aliança com os mesmos. Homens que um dia enojavam e clamavam com altas vozes, em grande fervor à nação, para sair da apostasia, do mundanismo, do modismo, e hoje eles se corromperam, não resistiram à grande pressão que o mundo tem feito sobre a igreja. Um dia, como relâmpagos, como tochas, se levantaram contra Jezabel, e hoje os mesmos são jezabelitas em suas ações, em suas crenças. Se levantaram um dia contra Jezabel. Quando digo se levantaram contra Jezabel, se levantaram contra o espírito político dentro da igreja, o espírito do modismo dentro das igrejas, em cima dos altares. Se levantaram contra as práticas que são próprias e comuns das mulheres, dos homens pagãos, mas jamais deveriam ser próprias
e comum do povo cristão. O que é comum para o não cristão não deveria ser comum, aceitável, razoável para aquele que se diz discípulo de Jesus. Se levantaram noutros tempos contra Jezabel e hoje eles são jezabelitas. Se levantaram contra Balaão, evangelho materialista, mercenarista, porque Balaão amou o prêmio da injustiça. Balaão foi aquele que aceitou dinheiro para ir tentar amaldiçoar a Israel. Quantos se levantaram duramente no outro tempo, no passado, contra a doutrina de Balaão, a qual a Bíblia disse: eu, Senhor, me aborreço. Apocalipse 2, versículo 13 em diante. Quantos se levantaram um dia contra este evangelho tão formal, tão frio, tão superficial, materialista, e hoje estão do mesmo jeito? Não perceberam que hoje são balaanitas? Não perceberam que hoje eles são jezabelitas? Um dia pregaram contra a mesa de Jezabel, hoje estão comendo nela. Pregaram contra a mesa de Balaão, hoje estão comendo na mesa de Balaão. Se levantaram contra as pitonisas. Se lembram de Saul consultando a pitonisa? Um dia ele mandou matar todas as pitonisas que havia em Israel, as feiticeiras, as adivinhas. Aquilo era um símbolo terrível de maldição em Israel, e Saul abominou aquilo um dia e mandou que matassem todas o rei. E depois, lá está Saul agora comendo na mesa da pitonisa. Se levantaram contra as pitonisas. Quantos pregadores! Pitonisas podem ser em nossa meditação doutrinas erradas, heréticas. Pitonisas podem ser igrejas que não amam a santidade, não se importa com a santidade, e cada dia mais o pecado vai sufocando os interiores das igrejas, porque abandonaram a santidade virou coisa ultrapassada. Santidade ao Senhor hoje é considerado radicalismo, é considerado legalismo. Santidade ao Senhor é considerado ser um extremismo ou um extremista. Quantos um dia se levantaram contra as pitonisas, as doutrinas erradas, heréticas, e hoje os mesmos estão como Saul, caídos da graça, não ouvem mais Samuel o profeta, como Saul não passou a não ouvir mais, porque Deus havia tirado o profeta. Deus não mais falava com ele pelo sonho, nem pelo urim e tumim. Então o jeito foi criar uma nova doutrina, aderir uma nova luz. Agora a ideia seria ir atrás da pitonisa, ou das doutrinas, ou das igrejas que outrora ele tanto havia condenado e pedido para matar. Noutro tempo ele mandou exterminá-las, e agora o mesmo estava aderindo, indo atrás delas, porque elas agora eram a única esperança para a sua salvação, a salvação do seu povo. Agora lá estava ele, e hoje também estão muitos como Saul, consultando as pitonisas, consultando as denominações, consultando as outras igrejas, consultando o que diz o pastor, o bispo, o que diz o santo padre, o que diz o credo, o que diz o manual da minha igreja, o meu regimento, consultando os livros de filosofias, consultando os ensinos teológicos, mas de menos consultando a Deus, sua palavra. Aquele que consulta tudo e todos e não consulta a Deus, ele está como Saul, consultando as pitonisas. Quantos homens estão, quantos crentes me ouvem agora, pode que estejam, quantos líderes pode que estejam nesta situação. Um dia se levantaram contra a pitonisa, um dia se levantaram contra Jezabel, um dia se levantaram contra Balaão, um dia se levantaram contra o pecado, e hoje os mesmos aderiram. Os mesmos hoje cederam à pressão.
quantos profetas, como este profeta desconhecido que eu li na Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, um dia gritaram: altar, altar, este altar não vai resistir. Quantos profetas como este profeta desconhecido que foi levantado por ordem do Senhor, profetizou e condenou o pecado, não por sua vontade, não por sua ideia, não pelo seu querer, mas 1 Reis 13, por ordem, por inspiração do Senhor, por impulso do Senhor. Quantos profetas um dia se levantaram e gritaram: altar, altar, este altar não vai resistir. Este altar será fendido e a cinza que nele está será espalhada. Esta casa não vai resistir. Quantos se levantaram um dia e gritaram e disseram: esta igreja não vai resistir. Ela não está edificada sobre a rocha. Esta igreja não está edificada sobre a pura e inadulterada palavra. Ela não vai resistir. Este altar, ele vai fender. Esta cinza, ela irá se espalhar. O altar se fenderá de cima até embaixo. Quantas vozes um dia foram vozes de advertência, de ensinamento, vozes que condenou o pecado, condenou as heresias, e hoje as mesmas se corromperam. Quantos disseram: o altar se fenderá de cima a baixo? Observe como os altares espirituais das igrejas fenderam-se e a cinza se espalhou. E cinza na Bíblia fala de arrependimento. Sim, cinza fala de arrependimento. Cinza fala de desespero. Cinza fala de confissão. Cinza fala de acerto. Não há mais cinza nas igrejas. O altar fendeu. Não há mais mensagens de arrependimento, de conserto, de novo nascimento, de transformação de vida, que chame o povo a distanciar do pecado e de tudo aquilo pela qual o mundo está morrendo. Não há mais arrependimento de pecados. Nada mais é pecado para que se arrepender. Nada mais é errado para as igrejas ou os ministérios de altar fendidos. Pregadores de altar quebrados, igreja de altar quebrados. Tudo que é uma doutrinazinha está valendo. Tudo que é uma novidadezinha é bem recebido. Não importando se aqueles que trazem os novos conceitos acerca da Bíblia, acerca do Evangelho, acerca da sã doutrina, não importando se aqueles que trazem as novidades, não importando se a vida dos mesmos sejam tão sujas quanto os puleiros de galinha, não importando quanto vivam vidas baixas, medíocres, mesquinhas, não importando quanto eles tragam de frustração, ódio, discórdia, não importando quantos mesmos estejam trabalhando em cima da sua popularidade, seu marketing pessoal. Mas, todavia, os mesmos seguem obtendo grandes resultados, sendo bem-sucedidos. Nos desespera, amados ouvintes, pensarmos que hoje nós estamos vendo a história se repetir. Profetas que noutrora combateram ferozmente o pecado, hoje estão agindo da mesma maneira. Nos desespera, ouvintes, nos desespera, igreja noiva do Senhor que nos ouve, nos desespera saber, ler aqui nas Sagradas Escrituras, nos livros de Reis, especialmente primeiro livro de Reis, capítulo 13, ler e saber que mesmo este profeta desconhecido que foi e condenou o pecado de Betel, o altar idólatra, o altar corrompido de Jeroboão, que estava adorando um bezerro de ouro, queimando incensos a bezerro de ouro. Nos desespera saber que profetas que foram levantados por Deus, homens que foram levantados por Deus, impulsionados por Deus para ensinar a verdade e combater o pecado, Deus os confiou a palavra, o evangelho, a unção, a autoridade. Nos desespera saber que
os mesmos também estão se corrompendo. Como 1 Reis, capítulo 13, diz a Escritura, que este homem, a quem Deus o havia dito, vai por um caminho, condena o pecado de Betel e de Jeroboão, volte por outro caminho, enquanto estiver lá em Betel, nada coma ali, nada beba ali. Ele tinha a palavra do Senhor, ele tinha a mensagem da hora, ele tinha a palavra de Deus para que ele pudesse ser bem sucedido, para que ele pudesse ir em paz, entregar o recado de Deus e voltar em paz. Vá por este caminho, volte por outro caminho, e enquanto estiver em Betel diante de Jeroboão, você não coma nada, não beba nada. Nos surpreende ver isso. Havia em Betel outro profeta velho, havia em Betel outra maneira de interpretar as Escrituras, havia em Betel outro sistema religioso, um profeta velho, havia ali uma religião velha, que não pregava contra o pecado de Jeroboão. Jeroboão em Betel tinha profeta, mas o profeta que estava em Betel, no altar corrompido pelo bezerro de ouro, o profeta de Jeroboão não tinha coragem de ferir a Jeroboão e denunciar o seu pecado e dizer que o seu reinado seria tomado e dado a Josias. O profeta velho, a religião velha, apostatada, com seus olhos embaraçados, sua visão ofuscada, não tem coragem de denunciar o pecado. Você deveria suspeitar dessa igreja, deste pregador, deste ministério, que tudo é aceitável. Havia em Betel outro profeta velho, não pregava contra o pecado das suas denominações, o pecado dos seus reis e dos seus príncipes, o pecado da sua cúpula, porque a sua cúpula lhe daria uma vida confortável, uma vida sem riscos financeiros, sociais, lhe daria comodidade para os seus filhos. Ou seja, ele não pregava contra o pecado, seria um tanto impopular. Como é impopular pregar contra o pecado em uma era como essa que nós estamos vivendo? Uma era tão moderna, uma era de tanta democracia, uma era de tantos direitos, uma era onde se pleiteia tanto a igualdade. Em uma era como esta, em uma era de prazeres, em uma era de orgias, em uma era de carnavais, em uma era de religiões mistas, em uma era de Torre de Babel, em uma era de Babilônia, em uma era de Sodoma e Gomorra, em uma era chamada de Dias de Noé, é impopular pregar contra o pecado. Em uma era de novos doutores e doutrinadores que interpretaram ao bel prazer a Bíblia, a modernizaram, flexibilizaram o Evangelho, facilitaram, alargaram o caminho do Senhor, alargaram a porta da salvação, quando a Bíblia diz que é estreito, é apertado o caminho, a porta que conduz à salvação. Era impopular para o profeta velho pregar contra o pecado, e os homens estão lutando por popularidade. Seria um grande fracasso pregar contra o pecado, e contra Jezabel, Balaão, e contra um sistema tão brilhante de igrejas, e contra uma forma tão brilhante de religião que agrada, que amassageia o ego, que motiva o povo. Seria uma loucura ir contra Acabe e Josafá, Micaías. Seria uma loucura João Batista ir contra Herodes e Filipa. Seria uma loucura Jesus de Nazaré ir contra Anás e Caifás, Herodes, César, Pilatos. Isso é loucura. Seria uma loucura Elias ir contra Acabe e Jezabel. Moisés é impopular ir contra Faraó e contra o Egito, a maior nação daqueles dias. É impopular. Temos que tomar medidas populares. Não é isso que estão fazendo os pregadores? É impopular mandá-las vestir roupa. É impopular mandá-los guardar a sã doutrina. É impopular ferir o pecado nesta era. Isto pensava o profeta velho de 1 Reis, capítulo 13. Era impopular e os homens lutam por popularidade. Este profeta velho
esta religião velha, inferência, aplicação, tipologia, esse profeta velho, esta religião velha, milenar, com sua experiência, com toda a sua influência, com todo o seu poder de persuasão. Não há de ver, meu amigo ouvinte, que ele foi atrás, leia depois 1 Reis 13, ele foi atrás do homem de Deus, que Deus ordenou, dizendo que condenasse o altar de Jeroboão, a adoração da tribo que estava lá em cima em Betel, Dan e Efraim, adorando 2 bezerros de ouro. Foram atrás daquele profeta levantado, ordenado por Deus, e começaram a lhe oferecer coisas vantajosas, começaram a lhe oferecer um alto salário, uma boa posição dentro da igreja, um campo mais próspero, começaram a tentar seduzi-lo, lhe ofereceram um carro novo, uma casa nova, tentaram comprar o seu ministério. Não há de ver que o profeta velho, não há de ver que a religião experiente, milenar, o profeta velho que estava lá em Betel, de Jeroboão, o amigo de Jeroboão, o amigo do mundo, o profeta que era amigo do pecado. Há muitos profetas, não há tantos profetas quanto hoje. Há muitos pregadores, nunca houve tantos quanto como hoje. Porém, são amigos de Jeroboão, são amigos de bezerro de ouro, são amigos do pecado. E lá foi o velho, com toda a sua experiência, poder persuasivo. Lá foi o profeta velho, com toda a sua capacidade de influenciar. E não há de ver que ele conseguiu convencer o homem de Deus. Por que ele convenceu o homem de Deus? Foi porque ele também usou o nome de Deus. Ele disse: Deus te disse para você ir embora por outro caminho e não comer nessa terra e não beber nessa terra. Mas eu também sou profeta de Deus, e Deus me disse para você ir na minha casa, comer e beber comigo. E em nome de Deus, ele fez o profeta desconhecido desobedecer a Deus. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos líderes, quantas igrejas que em nome de Deus está levando o povo a desobedecer a Deus, levando o povo a viver mais longe de Deus, levando o povo para mais longe do céu, para mais longe do arrebatamento, para mais longe da salvação, a ponto de Jesus dizer: esta religião que sai fazendo proselitismo de Deus faz do povo 2 vezes mais filhos do inferno, porque usam e enganam em nome de Deus. Profeta velho, religião velha, igreja velha, bem aceita, popular, foi lá e convenceu o homem de Deus, em nome de Deus, a desobedecer a Deus. Convenceu aí em sua casa, comer aonde Deus não mandou comer, beber aonde Deus não mandou beber. Tem pregador fazendo isso com crentes, levando-os a comer o que Deus diz para não comer, pregar o que Deus diz para não pregar, deixar de pregar o que Deus diz para pregar. Tem profeta velho, tem religião velha fazendo isso também. Convenceu aí em sua casa e comer da mesa de Jezabel, comer da mesa do bezerro de ouro, comer da mesa da doutrina errada, comer da mesa da vida pecaminosa. Pregadores, vocês terão que dar conta de cada alma, que muitos de vocês, em nome de Deus, da Bíblia, muitos de vocês, em nome da mensagem de Deus, os têm feito desobedecerem a Deus. Muitos e muitos desses pregadores terão que dar conta, vão uivar, diz a Bíblia, como lobos, como cães, porque são cães gulosos devorando os rebanhos. Vocês terão que dar conta de cada alma, que muitos de vocês, em nome de Deus, da Bíblia, da igreja, da religião, estão levando a desobedecer a Deus. Estão levando multidões e mais multidões irem para o inferno, pensando que estão indo para Deus, para o céu. Estão indo rindo, chorando de alegria para o inferno. Porque vós
tendes invalidado a Escritura por mandamentos e preceitos humanos, por credos e dogmas denominacionais. Vocês os estão levando a se tornarem 2 vezes mais filhos do inferno. Quantos pregadores, quantas igrejas, quantas seitas, quantas religiões, seitas, sim, são aqueles que desviaram da origem. Quantos se desviaram da origem da igreja da Bíblia? Vocês as estão levando a se tornarem pastoras, e a Bíblia diz que é uma vergonha. Vocês estão as levando a envergonhar o Evangelho. Vocês os estão levando a adorar imagens de escultura, e a Bíblia abomina isto. Em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da religião, vocês as estão levando a vestirem tal como vestem as pagãs. Vocês as estão levando a se pintarem, não pregando, não ensinando o Evangelho. Vocês as estão levando a se pintarem tal como se pintavam as pagãs egípcias, como se pintou a Jezabel para seduzir Jeú. Vocês as estão levando a agirem contra Deus, pensando que estão agradando a Deus. Vocês as estão levando a se vestirem como as mulheres mundanas que estão nos bailes, nas praias, nos shows de rock and roll. Vocês as estão levando a agir tal como as filhas das trevas, da imprudência, do pecado. Vocês os estão levando a serem batizados nas águas, tal como os pagãos, não como os cristãos primitivos. Vocês estão fazendo como os profetas velhos. Meu amigo ouvinte, é melhor que você se atente para estas coisas. Não se corrompa como Saul e vá atrás das pitonisas. Meu amigo ouvinte, noiva eleita, esposa do Cordeiro, que em algum lugar me ouve, é melhor que unja os teus olhos com colírio santo, para que também não faças como este profeta, que Deus levantou e ordenou condenar o pecado de Jeroboão e de Betel, mas que o profeta velho, que a religião velha, que a religião pioneira, experiente, o conseguiu convencer e levá-lo a dormir em Betel, comer em Betel, aonde não deveria comer, aonde não deveria dormir, aonde não deveria comungar. Comer e beber e dormir é ter comunhão. O profeta velho levou aquele profeta desconhecido a ter comunhão com uma doutrina, com um ensinamento que ele não deveria ter comunhão. E sabe no que isso terminou? Terminou em morte. 1 Reis, capítulo 13, depois dele comer e beber, fazer o que Deus não mandou ele fazer, foi-se embora. Mas a Bíblia diz em Reis 13, 24, que um leão o encontrou no caminho e o matou. Olha os crentes morrendo. Satanás é como um leão que anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. O profeta morreu porque desobedeceu. Satanás, que ruge, está bramindo como um leão, está matando muitos crentes, porque estão comendo e bebendo o que não deveria comer e beber. Há crentes, há religiões comendo e bebendo mundo, comendo e bebendo pecado, comendo e bebendo modernidade, comendo e bebendo ensinamentos falsos. Daí então morreu-se aquele profeta do Senhor. Era um profeta do Senhor, mas morreu. Saul era do Senhor, mas morreu. Davi diz que ele era ungido do Senhor, mas morreu. Esse profeta de Reis 13, 1 Reis 13, era profeta do Senhor, mas morreu. Porque comeu o que não devia, bebeu o que não devia, foi na casa de quem não devia. Tome cuidado. E a Bíblia diz que vindo o profeta velho, encontrou morto no chão, um leão deitado ao seu lado e o jumentinho ali do seu lado. Cuidado, cuidado, para que o leão não te pegue. Cuidado, para que quando ele vier, ele não te encontre morto. E aquele profeta velho disse, ele morreu, porque foi rebelde à boca do Senhor.
todos quantos se rebeliam contra Deus também morrerão. Por isso, meus ouvintes, voltem à palavra, voltem ao Evangelho, voltem ao batismo nas águas no nome de Jesus Cristo. Voltem a crer em um único e poderoso Deus. Voltem à doutrina da santidade. Voltem ao que Pedro, ao que Paulo pregou. Voltem à fé dos apóstolos e dos profetas. Porque senão tu também morrerás.